Olá pessoas, bem-vindos ao canal Sangue de Tinta e hoje eu vou estar fazendo a indicação de um livro, que é o livro Os Humanos de Matt Haig. Bom, esse livro aqui, ele faz já um tempinho que eu fiz a leitura dele. Eu tava ali naquela época de vestibular e tal, e eu li ele bem para ficar tranquila. Então já é uma dica aí para vocês. Se você tá passando por algum momento aí meio turbulento, na época de vestibular, e quer acalmar um pouco a mente, ou alguma situação assim que você quer ficar mais sossegada, tô trazendo aqui Os Humanos para vocês. Esse livro, eu acho que ele é fácil de ser encontrado, sim. Eu comprei ele em Barretos, numa livraria lá. Eu não lembro qual livraria que era. Mas eu acredito que ele seja fácil de encontrar. Eu vou colocar o link aí, né, se for possível. Bom, eu não vou contar detalhezinhos, porque, né, como eu disse, já faz um tempinho que eu li. Mas eu queria trazer ele aqui, porque foi um livro que eu gostei muito de ter lido. Os Humanos, ele vai nos contar, deixa eu só falar, essa relação aqui desse homem com esse cachorro, gente, é muito engraçado, é muito gostoso de ler. Homem entre aspas, e vocês já vão saber por quê. Um professor, acredito que de matemática, se eu não estou enganada, ele faz uma descoberta científica muito assim explosiva. Sabe aquelas descobertas que vão virar a humanidade de cabeça para baixo? Pois é, o livro ele dá essa impressão. Uma descoberta explosiva e ele não vê a hora de contar para todo mundo sobre o que ele descobriu, porque isso vai alavancar a carreira dele de um jeito e vai mudar a história da humanidade inteira. Mas, por outro lado, nós temos em uma galáxia não tão distante. É isso mesmo, gente. Livrinho de alienígena. A gente vai ter uma civilização muitíssimo mais avançada do que a nossa, que vai estar observando tudo isso e vai estar muito preocupada. Como assim? Ele não podia ter descoberto isso, e muito menos falar para a humanidade. A gente tem que fazer alguma coisa antes dele conseguir publicar isso, dele conseguir falar para todo mundo. Eles não estão preparados para essa descoberta. Então, o que eles decidem fazer? Um dos alienígenas é incumbido de vir para a Terra e assumir a personalidade desse professor de matemática. Isso mesmo. O corpinho lá, tipo, o físico dele todo. E os alienígenas, né, eles vão sumir com esse professor de matemática. É isso mesmo, eles vão sumir com ele. Bom, até se resolver tudo, esse alienígena fica com a identidade desse professor e passa a tentar viver a vida dele. Só que, é claro, ele veio de outro planeta. Então, muita coisa ele vai ter que aprender a fazer, a se adaptar. Então, ele vai ser um tanto quanto esquisito. O início do livro já é muito engraçado, muito mesmo. A forma que ele chega aqui, né, quando ele assume a personalidade do professor e quando ele sai na rua, é muito engraçado, muito. Já é bem no início do livro, vocês vão começar a história dessa forma aí, com ele já estando no corpo do professor e na rua aí, né, no mundão. Bom, ele vai se encontrar numa família com problema no casamento, com um filho adolescente um pouco difícil ali o relacionamento com esse filho. Então tá uma vida um pouco conturbada desse professor. E também ali no trabalho, enfim, a vida dele estava um pouco confusa. E ele começa a ter que lidar com aquela situação. Só que ele não era ele, né? Então, assim, ele vai assumir a personalidade externa, a física. Porque por dentro ele era o alienígena, o cara, né, com a personalidade dele. Então ele vai, enfim, ele acaba ali mudando a situação do casamento do professor, ele vai conseguir ter uma amizade melhor com o filho, cria um laço com o cachorro impressionante.
Então, é muito gostoso de ver isso e a gente reflete sobre muita coisa da vida da gente mesmo. Que às vezes um relacionamento não tá bom, já tá acabando o relacionamento e é tudo uma questão de, às vezes, conversar de uma forma diferente, né? Deixar um pouco de lado aquele ego, aquele não, mas eu não erro. Calma, senta, conversa. Vê o que o outro tem a dizer. Esquece tudo que você acha sobre você e sobre o outro. Escuta, em branco. E o outro também, em branco. Sabe? Pra falar, não, mas isso aqui eu não gostei. E eu sinto que você fez com má intenção, com a intenção disso. Não, não foi com essa intenção. Porque a intenção do outro a gente não sabe, a gente deduz. E essas deduções, elas acabam muito com relacionamentos. Tanto relacionamento afetivo, quanto de amizade, etc, né? Essas deduções, o que eu acho, o calar a boca e não reclamar de nada. Simplesmente parar de falar. Não falar o que foi que aconteceu. O outro não vai saber, ele vai deduzir, às vezes vai deduzir errado, às vezes não, quase sempre, né? Então vai mostrar muito essa relação de um com o outro. O que pode ser feito para mudar, né? Essa reflexão. Tem uma reflexão que é muito importante, muito interessante mesmo. No final do livro a gente até se coloca no lugar desse personagem, né? Porque a civilização dele é uma civilização totalmente racional. Eles não têm esses problemas afetivos, problemas de sentimentos, porque o livro coloca essa proposta de que esses alienígenas eles não têm esses problemas, são totalmente racionais e inteligentes. Eu fiz aspas, gente, porque pelo menos na nossa realidade, você ter um QI espetacular, ser totalmente inteligente, mas você não saber conversar com outra pessoa, você não é inteligente, você só tem um QI alto. Enfim. Então, quando ele chega e se depara com esses problemas de relacionamento, é que a gente vai também refletir junto com ele. Por que isso acontece? Isso aqui. E a gente fala, nossa, realmente não é uma coisa tão boba. A gente vendo de fora, assim, ele naquela situação, a gente já fica, faz isso, faz aquilo. Não, por que você tá fazendo isso? Então é bem gostosinho pra gente participar do personagem, né? Ali na história, esse livro faz isso com a gente. A gente começa a se colocar no lugar dele várias vezes. E essa civilização dele também é eterna. Eles não lidam com a questão de finitude. Eles não lidam com a questão da morte. Então, quando ele está no corpo desse professor, ele vai passar a fazer esses questionamentos, né? Questão de finitude, questão de morte, a questão da finitude da morte dos entes que ele passa a gostar, entendeu? Então, eu vou me limitar por aqui, mas o final desse livro é muito bonito, muito bonito, muito bonito. Bom, eu acho que não vai ter problema falar que eles vão descobrir que ele é um alienígena, né? A família dele. E vão descobrir que o professor não tá mais entre eles, que ele é um alienígena e tal, mas que isso não vai ter muito problema para eles, né? Então é uma coisa muito bonita de se ver como que ele foi acolhido, como que ele mesmo vai se retirar, mas que não vai ficar faltando ali, não vai ser bom para todo mundo ele sair, né? Então, o final ele fica um pouco aberto, mas você sabe que ele vai levantar daquela cadeira e vai voltar para a família do professor, que agora vai ser a família dele. Enfim, acabei dando aqui um spoiler, mas eu vou colocar ali spoiler. Enfim, tem muito mais coisa, mas é um livro muito divertido. Eu espero que vocês gostem. Leem ele assim, sem pretensões. Ele não é um livro difícil. Então assim, eu pretendo parar e ler horas e prestar muita atenção. Não, ele é gostoso. Então não precisa ter medo de pegar um livro muito cabeça, não. Ele vai trazer muitas reflexões bacanas, mas de um jeito bem leve. Eu acho que até para adolescente, assim, ler. Eu li, né, jovem. Não era adolescente, mas era mais jovem. Então, adolescentes também podem ler, vão entender perfeitamente. Eu acho que criança não vai chegar a entender muito bem. Mas adolescente, assim, final de adolescência, pode ler também, não tem problema nenhum. Bom, eu espero que vocês tenham gostado.
né? Enfim, eu vou postar lá no Instagram depois a fotinha e tal. É um livro bem bonitinho. Quem não tá me seguindo no Instagram, vai seguir no Instagram. Karina.sangue de tinta, por enquanto. Não sei se eu vou mudar, mas acho que eu vou deixar meu nominho tão bonito. Enfim, é isso. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar sabendo quando tiver novidades aqui e até a próxima.